Do IBGE aí mostram que a população brasileira deve parar de crescer em 2047. A população brasileira ela vai continuar aí a trajetória crescente até esse ano, quando chegará aí a cerca de 233 milhões de pessoas, né? E é mais sobre isso que nós vamos bater um papo agora com a antropóloga Hanna Mota. Muito bom dia, querida. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui conosco. Eu pergunto, é bom ou é ruim essa notícia? Na verdade, é uma notícia, ponto. É difícil a gente definir se ela é boa ou se ela é ruim, porque qualquer mudança que a gente tem, ela pode ser boa ou ruim, né? São oportunidades e desafios. Sim. E é legal a gente pensar que o envelhecimento da população é uma coisa muito comum e, na verdade, é uma coisa que acontece em qualquer país. Não é só o Brasil que está passando por isso, não é só o Brasil que vai passar. Sim. É um dos estágios do crescimento populacional. Só que a grande questão é que o Brasil está passando por isso de uma maneira muito mais rápida do que qualquer outro país passou. Esse envelhecimento? Esse envelhecimento muito rápido e muito radical, assim. Do nada, a população começa a envelhecer. Outros países tiveram talvez mais tempo para se adaptar a essa situação. E o Brasil está tendo pouco tempo, vai ter que correr aí para poder reajustar a estrutura, né, para suportar essa mudança. Porque a gente fala assim, 2047, mas não está tão longe assim, não. É ali do lado, né? 2047 é muito perto. Se eu for pensar que vai ter que acontecer uma reestruturação do Brasil para receber essa novidade, é pouco tempo para a gente se planejar, é pouco tempo para a gente poder mudar e repensar mercado de trabalho. É pouquíssimo tempo. O que você diria, então, o pessoal que está aí assistindo, fala, não, então vamos começar a ter filho, né? Para não parar de crescer. Na verdade, como eu disse, é uma coisa que vai acontecer. Talvez não tenha muito que a gente mudar. A gente vai ter que mudar como essas consequências vão nos afetar, mas mudar a situação é muito difícil, porque beleza, a gente começa a ter mais filho, mas isso não vai alcançar toda uma população. Você ainda tem uma maioria de pessoas que está preferindo ter menos filhos nesse momento, então é difícil a gente barrar essa mudança que vai acontecer. E por que tem levado a isso, Hanna? Então, o que tem levado a isso são dois aspectos, né? Você tem, primeiro, um aumento, as pessoas estão vivendo mais, então a gente tem um avanço tecnológico, você tem uma expectativa de vida maior. Exatamente, você tem uma expectativa de vida maior, as pessoas vão ficar mais tempo vivendo. Sim. E do outro lado, você tem menos gente nascendo. É verdade. Você tem mais essa coisa do planejamento familiar. Antes o povo tinha 10 filhos, 12. Hoje, máximo 2. E tem pouco tempo isso. Se você for para pensar, os nossos avós tiveram muitos filhos, né? Os nossos pais já tiveram menos, hoje a gente tem menos irmãos. E agora, pelo menos a minha geração é uma geração que vai ter 2 filhos. No máximo. 3 filhos no máximo, estourando, mas quer ter 1, 2 filhos. Então, você tem menos gente nascendo, mais gente envelhecendo. Verdade. E aí acontece esse... Tem até alguns dados aqui, vamos ver o primeiro dado aí, que fala o seguinte: hoje a idade média do brasileiro é de 32,6 anos. Segundo o IBGE, a marca dos 40 anos será ultrapassada em 2037. E em 2060 chegará a 45 anos, fonte do IBGE. Que coisa, né? A gente tem que se preparar, porque você tem em 2047, você tem um envelhecimento da população, mas agora aqui, 2037, você já tem uma maioria de gente com 40 anos de idade. Ou seja, você tem um colapso no sentido de pessoas com força de trabalho, né? 40 anos, há pouco tempo atrás, a galera já está pensando em aposentadoria, assim, já está planejando a aposentadoria. Agora, com 40 anos, você ainda vai ter que trabalhar mais um pouco, porque senão a gente tem uma crise no nosso mercado de trabalho. O Brasil não está preparado para isso, né? Entendi. Tem uma outra informação também que em 2039 estima-se que haverá mais idosos que crianças no Brasil, também fonte do IBGE. Por conta dessa diferença, né? Pouca criança nascendo e a expectativa de vida aumentando. Em 2060, estima-se, gente, que 1/4 dos brasileiros terá mais de 65 anos. Aí também fonte do IBGE. Um envelhecimento em massa, né? O Brasil todo vai envelhecer e
poucas crianças nascendo, a gente vai ter... 1/3, né? Não, 1/4 dos brasileiros terá mais... Apesar de a gente saber que 65 anos hoje o pessoal tá bem, você fala, nossa, 66 não parece, né? O que antes. Mas, já pela expectativa de vida, já passou até da metade, né? Já passou dessa fase. É isso, você tem uma mudança social, inclusive nesse pensamento. As pessoas, quando elas chegavam nos 60 anos, nos 50 anos, elas já estavam planejando a aposentadoria, elas faziam planos para isso, elas estavam se preparando para esse momento. Sim. E agora você vê uma pessoa com 60 anos que ainda está tendo que trabalhar, e trabalhar muito ainda, né? Então, exigindo mais dessa idade. Hoje a terceira idade está ganhando aí muito espaço no mercado de trabalho, está trabalhando. E precisa, né? Não porque só porque tem vontade, porque está querendo, eles precisam continuar nesse mercado de trabalho, porque o Brasil, né? Ele a gente não tem essa condição de sustentar um idoso. O idoso não tem como se sustentar com a aposentadoria. Ele precisa voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente entra nesse problema. O mercado de trabalho está preparado para isso? Que é uma questão que o Brasil tem que pensar agora. Olha que interessante, gente. Olha esse dado aqui. O primeiro estado a viver esse quadro de envelhecimento da população será o Rio Grande do Sul, que hoje tem a maior idade aí, média do Brasil, que é 36 anos por aí. O IBGE também. Olha... É interessante isso, né? Rio Grande do Sul está na frente de um tanto de coisa ruim e tem umas boas também. Mas tem muita evolução lá, que é involução também. Da parte judiciária, então, misericórdia. Os absurdos que começam no Rio Grande do Sul, ele está sempre pioneiro em muita coisa. Inclusive aí também no envelhecimento, né? É verdade. Agora, vamos falar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.